Shalom. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 9, nós lemos assim: Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. A morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva. A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Jesus experimentou a morte na cruz em nosso lugar. Isaías capítulo 53, aliás, o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus, e ele escreveu o seguinte sobre essa morte substitutiva: Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Isaías está falando é a mesma coisa que Pedro fala no capítulo 3 da sua primeira carta, que Jesus, o justo, morreu pelos injustos, levando sobre si os nossos pecados. Ora, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3. Se a recompensa para o pecado é a morte, então o preço foi pago por Jesus, porque ele morreu no nosso lugar. A justiça de Deus foi satisfeita, porque Deus, sendo justo, Deus tinha que nos condenar à morte. No entanto, quando Jesus morreu em nosso lugar, ele satisfez a justiça de Deus e a sentença foi cumprida em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação para quem está em Cristo? Não é para todos, é para aquele que está em Cristo. Por que não há mais condenação? Porque o preço foi pago, a sentença foi cumprida, a justiça de Deus satisfeita, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos substituiu para que nós, que merecíamos a morte eterna, de separação eterna de Deus, pudéssemos ter a chance agora de experimentar vida eterna com Deus. É uma questão de fé, de você crer e fazer uma oração no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o preço foi pago e agora eu posso me reconciliar com Deus. E eu decido viver a minha vida inteiramente para o Senhor.